Olá, eu sou o professor Douglas Filenga, professor de Economia. Esse curso é de Economia Familiar e hoje é dia 28 de novembro de 2021. E nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, gastar menos dinheiro, usar bem o nosso dinheiro e ter uma boa qualidade de vida. Primeiro vamos ter claro em nossa mente que ganhar dinheiro é fácil. É, é nada, mentira. Não é fácil, ganhar dinheiro é difícil ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é possível ganhar dinheiro. Então vamos ver. Um emprego tradicional, aquele de carteira assinada em grandes empresas, médias empresas, esse realmente tira o cavalinho da chuva. Esse daí está cada vez mais difícil, parece que em extinção. Vai acabar, a ideia parece que é essa. Não por causa de má vontade de alguém, do empregador, não por causa de crise, de governo, nem por incompetência sua. Existe um desemprego que a gente chama, nós economistas, nós chamamos de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Hoje os processos de trabalho, a automação, os computadores, toda essa tecnologia, eles conseguem fazer com que os trabalhos fiquem automatizados, fiquem sistematizados, fiquem melhorados, os processos de trabalho são encurtados, são feitos em parcerias, uma empresa faz uma parte, outra empresa faz outra, e não necessariamente no mesmo país, muito menos na mesma cidade. Então é assim que funciona. Então, aquele trabalho que uma pessoa fazia deixou de ser importante, deixou de existir. E a pessoa continua sendo boa, continua sendo um bom trabalhador, um bom profissional. Mas o trabalho dela deixou de ser importante, deixou de existir. Isso é comum. Então, por exemplo, um professor mesmo, olha só que interessante aqui, um exemplo sobre um professor. O professor deixa de existir, deixa de estar na sala de aula, não estou dizendo se é melhor ou pior, e ele pode gravar vários vídeos, vender esses vídeos, vender essas aulas para uma empresa, e essa empresa vai aplicar o curso por aí, vai distribuir algum certificado, algum diploma, e aquele professor de sala de aula tradicional, ele perdeu a importância daquele sentido tradicional, convencional, porque ele foi substituído por uma imagem dele mesmo, a imagem de si próprio, dando aula. E aquela aula pode ser transmitida quantas vezes e onde a empresa que comprou os direitos autorais tem direito. E isso de várias formas. Por exemplo, telefonistas já perderam emprego, ascensorista, aquela pessoa lá no elevador, cobradores de ônibus. Então tudo isso pode ser feito. Muito trabalho assim, manual que existia hoje está sendo substituído por processos de trabalho simplificados e automatizados. Enfim, se você ainda quiser arrumar um emprego, quiser tentar isso, você vai fazer um currículo. Muitas empresas têm lá um site onde você tem o trabalho conosco, você vai preencher isso, e algumas pessoas ainda insistem em fazer o currículo à mão, no famoso Word da Microsoft, e vai colocar esse currículo para que alguma pessoa leve, vai colocar esse currículo em alguma caixa de correspondência de empresa, mas isso já não é desse mundo mais, isso daí já não é mais uma coisa corriqueira, hoje é tudo eletrônico. E aí, algumas dicas sobre o que preencher num currículo, seja ele o papel ou seja ele o site de uma empresa. Preencha um currículo por vaga, eu quero dizer de uma outra maneira, você tem que ter vários currículos, é isso mesmo, vários currículos, é um currículo por vaga. Então você encontrou uma vaga lá na empresa, e analista de crédito, então você vai colocar lá um currículo direcionando a sua experiência de trabalho conforme este emprego, esta vaga exige. Não precisa ser uma ordem cronológica do último emprego para o primeiro, do primeiro para o último, ou a cronológica crescente ou decrescente. Você vai mostrar quais são as atividades que você fez nos empregos em que esteve, que te garantem uma boa concorrência com os demais candidatos, que demonstram a sua capacidade e condições de preencher essa vaga. A empresa tem que notar não a sua história de empregos, mas a tua comprovação, a tua demonstração de quanto você sabe relacionada a esse
exemplo, por exemplo, análise de crédito, nos empregos em que você teve. Então, nesse momento não é interessante você demonstrar a sequência de trabalho, mas o quanto você sabe sobre isso e o quanto já fez sobre isso nas empresas em que passou, nos cargos em que ocupou, ou a habilidade natural que você tenha para isso. Mas às vezes tem pouca oportunidade no site para isso, as coisas estão meio já programadas, você não tem a opção de colocar da maneira que eu falei. Mas aí lhe resta uma oportunidade, que é quando tem lá um comentário, diga algo sobre você mesmo, alguma coisa assim. E essa parte é bem importante, é aí que você deve direcionar, mostrar para a empresa o quanto você está capacitado, quanto você tem habilidade, competências para poder fazer isso, e também fale um pouco aí da sua motivação, do seu entusiasmo, do seu ânimo de trabalhar. Porque um profissional ele tem que ter a parte técnica e a parte humana, no sentido de interesse, de desenvolvimento, no sentido de boa vontade para trabalhar. Algumas pessoas são muito bons profissionais, trabalham muito bem, mas são de difícil relacionamento, são mais preguiçosos, dizem estar cansados, etc. Então, a chance de você se apresentar para uma empresa é quando ela te oferece um campo para comentários gerais, e aí você pode ir lá demonstrar o quanto você já fez em outras empresas que se aproximam disso que você está procurando. Mostrar o quanto você sabe e mostrar um pouco do quanto você tem de boa vontade de trabalhar, ok? Boa vontade, educação, respeito, trabalhar em equipe, essas coisas são bastante importantes. No mais, a economia familiar, como eu venho falando, ela tem esses três aspectos. Ou você vai ganhar mais ou gastar menos. Quem sabe você vai conseguir fazer as duas coisas, gastar menos e ganhar mais. Aí é o ideal. Bom, e para fazer isso não existe segredo, não existe também um milagre. Você tem que ter uma mentalidade. Como começa a mentalidade? Eu insisto isso desde da primeira aula. Então assim, comece a focar ganhar dinheiro. E aí, como é que você vai fazer isso? Se você tem algumas coisas que não utiliza mais, venda. Vá lá nesses sites OLX, Mercado Livre, Desapegue, seja lá qual for o site, e faça isso. Venda aquelas coisas que você tem e não usa mais. Coloque um nome bonito, por exemplo, você tem um abajur velho. O que você vai fazer? Diga que é um abajur vintage. Você tem algumas roupas da sua avó, roupa vintage. Está vendendo isso daí. Crie dinheiro. Você sabe fazer comida? Começa a oferecer pratos, dê nomes sofisticados, dê um nome, crie lá um nome, prato, lembranças da roça, e crie lá um refogado de alguma coisa, prato, e invente uma data da semana, coloque uma cor, prato azul, prato vermelho, crie alguma coisa assim. E aí, na criação é que você pode ganhar dinheiro. Não estou falando em arrumar emprego, eu estou falando de ganhar dinheiro. Então você pode ganhar emprego com artesanato, vendendo coisas, intermediando coisas para as pessoas que têm, mas não gostam de ficar trocando mensagem, anunciando, não sabem fazer isso. Faz um bom contato com elas, um bom acordo, e aí você pode vender as coisas para os outros. Você pode ensinar as pessoas a fazerem coisas que você sabe. Tem alguma coisa que você sabe fazer? Você poderia dar aula de alguma coisa, dar aula de violão, dar aula de informática para pessoas que saibam menos de vocês. Hoje muitos idosos estão entrando na internet, estão acessando coisas e às vezes não sabem coisas bem básicas. Olhar um gerenciador de tarefa, por exemplo, o computador demora para ficar pronto. Você liga o computador, ele demora um tempão para ficar liberado para uso. Aí você vai no gerenciador de tarefa e elimina algumas tarefas que o computador faz antes de estar pronto, liberado para uso. E você faz isso com muita facilidade. Se você colocar no YouTube, você vai ver vídeos sobre isso. Mas muitas pessoas não sabem, eu tenho medo de fazer. Você tem medo de mexer com informática? Que faça alguma coisa que vai deletar e você vai perder tudo, o mundo vai acabar? Tem gente que tem esse medo, esse pavor. Então você pode aprender isso, se certifique no seu próprio computador, deu certo, comece a oferecer isso para as pessoas. E você pode ir ganhando dinheiro, você tem que inovar. Quando você se esforça, é o que eu sempre digo, quando você se esforça para ganhar dinheiro, automaticamente você vai perder o interesse
a vontade e o único prazer em gastar dinheiro. Você começa a desenvolver em você o prazer por ganhar dinheiro. E é gostoso ganhar dinheiro, você vai gostar de ganhar dinheiro. Ok? Então nós vamos ver mais algumas dicas aqui nos textos, no vídeo que eu estou indicando para vocês. E eu encerro dizendo o que eu venho dizendo todas as aulas. Transformar sua mente, seu comportamento em um comportamento de ganho e não de gasto. Uma mentalidade ganhadora de dinheiro e não gastadora. Vamos começar a fazer coisas. Olha, tem gente que compraria poesia, tem gente que compraria uma história que você conta, tem gente que compraria um livro se essa história for bem grande. Então assim, não há limites para o que você possa fazer. E até vídeos de conteúdo, que tem muito conteúdo. Sabe que você tem coisas, tem histórias, contando piada. Teve muita gente que ganhou e ainda ganha stand-up, é um nome chique para uma coisa simples, contar piada, contar histórias. E as pessoas fazem isso. O que você está esperando? Descubra alguma coisa que você faça e que pode ganhar dinheiro. Monetizar. Monetizar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz por prazer, que faz com alegria, você pode ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é a melhor coisa ou a única coisa da vida. Há coisas muito melhores. A salvação da sua alma, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente valiosa, permanecer vivo. Isso é fundamental. Mas ganhar dinheiro vai te ajudar a resolver alguns probleminhas na vida. Você não vai passar por tantas necessidades. A qualidade de vida vai melhorar, ok? É claro que as pessoas têm carências emocionais, carências sentimentais, etc. E quem sabe você pode fazer vídeos com mensagens por aí. Eu me lembro do Cid Moreira, que era lá o jornalista da Rede Globo, que apresentava o Jornal Nacional. Ele ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro eu estou falando por minha conta, mas ele ganhou dinheiro lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia lá, tinha uns CDs que ele vendia, e era aquela voz bonita lá, falando sobre Bíblia. Você pode fazer isso, você pode fazer uma série de coisas, começar a pensar, tá bom? Mas não existe uma coisa mágica, não existe uma coisa que eu falo e você vai enriquecer, ok? A ideia nem é te tornar rico, a ideia é te tornar tranquilo, feliz, é te tornar sábio em administrar a sua economia familiar, tá bom? Até já, tchau!